Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está de novo no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai voltar a conversar sobre um tema que é bastante importante e que me chamou a atenção há algumas semanas, porque tive que tratar de novo desse tema numa aula que eu fui dar numa pós-graduação e acabei revisitando alguns conceitos e achei importante trazer algumas reflexões para cá. A gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre governança corporativa e compliance e como isso se ajusta dentro de uma perspectiva orientada para o negócio da organização ou para os grandes objetivos de uma organização. Então, quando a gente fala em governança corporativa e compliance, é normal que venha à cabeça da gente uma série de conceitos, uma série de ideias. A gente, por exemplo, começa a pensar, quando a gente fala disso, a gente começa a pensar em ética, a gente pensa em integridade, a gente pensa em controle, a gente pensa em planejamento, a gente pensa em respeito, em observância a determinadas regras, a gente pensa em regramentos. Então tudo isso é natural quando a gente fala de governança corporativa ou de governança de uma forma geral e compliance. Mas o que está por trás disso, ou como é que se monta isso, como é que é possível montar uma estrutura que funcione dentro dessa linha? E como é que essas duas ideias, na verdade, se relacionam? Então, em um primeiro lugar, e eu acho que essa é a reflexão que boa parte das pessoas, às vezes, acaba esquecendo de fazer, é muito significativo, antes de você estabelecer qualquer mecanismo ou qualquer estrutura de governança ou de compliance, é muito importante a organização saber para onde ela quer ir. Quais são os seus reais objetivos, quais são as suas reais aspirações, para que ela possa construir um modelo de governança e compliance que se amolde a isso. Em outras palavras, um modelo de governança e compliance que seja orientado para ajudar a alcançar esses objetivos. Do contrário, a governança, toda a estrutura que você vai criar ali, né, de mecanismos de asseguração desses objetivos, ou a estrutura de compliance, que é a estrutura de verificação se essas coisas estão acontecendo como tem que acontecer, tudo isso vira uma ideia básica de controle pelo controle. E certamente a chance de você produzir melhores resultados acaba sendo desperdiçada. É por isso que eu penso aí, comungo da ideia de que não dá para falar de governança corporativa e compliance sem falar de estratégia. A primeira coisa que uma organização precisa fazer quando ela pensa em estruturar mecanismos de governança e compliance é estruturar um passo antes o seu planejamento estratégico. É definir, em últimas palavras, aquilo que tradicionalmente no mundo corporativo, principalmente, se chama de missão, né? Aquilo que a empresa ou a organização faz, aquilo né, pela qual ela nasceu para fazer, os seus valores, ou seja, aquilo que sustentam essa ideia orientada para uma missão, aquilo que é importante, que é aquilo que se reflete depois na cultura organizacional. E também bastante importante estabelecer a sua visão, que é aquilo que a empresa ou a organização quer ser. E junto com essas três, vamos dizer assim, definições, com esses três conceitos, né? Missão, valores e visão, é importante também que a organização consiga definir o seu propósito. Para que aquela organização existe? Então, quando uma organização define para que ela existe, propósito, por que ela nasceu, por que ela foi criada, sua missão, qual é o papel dela nesse mundão todo aqui, os seus valores, o que sustenta tudo isso, essa estrutura que depois permeia toda a cultura organizacional, e
a visão, aquilo que a organização quer ser, que claro, são conceitos, são ideias que têm que estar bastante alinhadas, fica mais fácil construir mecanismos de governança corporativa, ou seja, definir regras, definir critérios, definir processos, definir estruturas que vão fazer, que na verdade vão assegurar que tudo isso que está definido no planejamento estratégico da empresa ou da organização como um todo, vai se concretizar. Então, quando você define o planejamento estratégico e define esses 4 grandes conceitos, ou firma uma declaração nesse sentido, né, de propósito, missão, valores e visão, você está conseguindo construir e perceber e ir atrás de definir também os seus objetivos, ou os objetivos desta organização. Seus objetivos que a gente pode chamar de estratégicos também. E aí é mais fácil você construir uma estrutura de governança corporativa que vise atender esses objetivos. Então, os grandes processos da empresa, a forma de estruturar tomadas de decisão, principalmente conseguir mapear quais são as decisões que são críticas e como se chega a essa tomada de decisão, garantir segregação de funções nesse processo de tomada de decisão para que ela seja escalonada e para que ela possa ser permeada por tudo aquilo que a organização quer no fim do dia. É bastante importante como estruturas de governança, mas ela é muito vazia se ela não vier alinhada com essa ideia do planejamento estratégico e também na definição dos objetivos estratégicos. Então veja que a hora que eu defino isso, a hora que eu defino o macro do planejamento estratégico e estruturo a governança corporativa que vai trabalhar em volta para que se atinja esse planejamento estratégico, eu consigo trazer uma terceira cumprir uma terceira etapa, que é muito importante aí, que é a definição da gestão de riscos. Dentro disso que a organização faz, olhando para essas estruturas de governança corporativa, para os grandes processos da empresa, para as grandes tomadas de decisão, aonde estão os riscos e principalmente como é que eu dou atenção para isso. Quais desses riscos eles estão mais linkados aos objetivos estratégicos? Quais são os riscos que, se eu não cuidar, podem levar, inclusive, à não consecução desses objetivos estratégicos? Quais desses riscos, se eu não cuidar, podem afetar a própria continuidade da organização? E é por isso que, ao definir essa gestão de riscos, você vai definir também uma matriz de risco, e aí você pode adotar modelos diferentes, né? Alguns modelos de 3x3, né? Definindo impacto e probabilidade em 3 camadas, ou em 4, ou em 5, modelo 3x3, 4x4, 5x5, isso aí, muito da metodologia que a organização vai escolher. Mas ao fazer isto, você também consegue definir o seu apetite a risco. O apetite a risco da organização. Quais são os riscos intoleráveis? Quais são aqueles que eu tenho que tratar porque eles estão diretamente ligados aos objetivos estratégicos e podem levar, inclusive, a um problema de continuidade da organização? Quais são aqueles que eu posso tolerar? Quais são aqueles de menor impacto que eu posso lidar com eles? Isso é fundamental. Porque ao fazer isto, aí eu consigo trazer o compliance, que é o estar em compliance, né? O estar cumprindo todas essas normas que eu estruturei na governança corporativa, toda essa gestão de risco que eu estou fazendo, junto com isso, de forma concatenada e orientada para obtenção e consecução dos objetivos definidos no planejamento estratégico. Então veja como a princípio parece simples, mas não é, porque todas essas estruturas de governança corporativa, de compliance, de controle, de como eu faço a verificação de se essas coisas estão acontecendo, elas têm que estar ancoradas numa outra perspectiva maior, que é a definição da estratégia da organização. A estruturação de uma governança corporativa que depois vai ser verificada pelo compliance, ou a estrutura ou a análise de uma gestão, a montagem de uma gestão de risco que não toma em consideração o planejamento estratégico, os grandes objetivos da organização,
é fadada a um insucesso, ou eu diria um sucesso parcial. Ou, na melhor das hipóteses, são estruturas que foram feitas aí, entre aspas, só para inglês ver, ou seja, meramente formais. Ou ainda não contribuem em nada para a continuidade da organização, para a melhora dos processos da organização, para uma constante evolução e não ajudam na consecução dos objetivos estratégicos desta organização. Por isso, pense sempre, quando você estiver lidando com montagem de estrutura de governança corporativa, compliance, gestão de risco, sempre se pergunte, isso que eu estou fazendo está alinhado com o planejamento estratégico da organização? Isso que eu estou fazendo faz sentido à luz do propósito, missão, valores, visão, objetivos estratégicos da organização? Porque é para isso que as estruturas de governança corporativa, compliance e a gestão de risco têm que trabalhar. É pensando nessa orientação voltada aos objetivos estratégicos, à consecução, à perfeita e completa execução do planejamento estratégico da organização. Por isso que o planejamento estratégico é sempre a primeira coisa que eu preciso estruturar quando eu penso em montar uma estrutura de governança corporativa, de gestão de risco e depois de compliance. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo. E aí a gente pode continuar dialogando direito. Obrigado!